Olá! Vou falar para vocês sobre dinâmica de não equilíbrio do efeito Kondo. Meu nome é Helena Bragança. Realizei esse projeto durante meu doutorado em Física na UFMG, junto com minha orientadora, a professora Maria Carolina Guiar, e também em colaboração com o professor Rodrigo Pereira, do Instituto Internacional de Física, em Natal. Os custos do projeto foram financiados pela FAPEMIG. O projeto se enquadra no contexto de fenômenos emergentes em sistemas de muitos corpos. A principal característica desse tipo de sistema pode ser resumida pela famosa frase do físico P.W. Anderson, que disse que mais é diferente. Ou seja, as propriedades de um sistema de muitas partículas interagentes não podem ser entendidas por meio de uma extrapolação trivial das propriedades de um sistema de partículas independentes. É necessária uma nova abordagem para esse tipo de sistema mais complexo, e novas propriedades emergem da interação. Muitas vezes, esses fenômenos têm consequências relevantes sobre as propriedades de dispositivos envolvidos em nanotecnologia. Tratamentos teóricos capazes de entender os fundamentos desses materiais são o primeiro passo para a manipulação e potencialização de suas propriedades para posterior aplicação em nanotecnologia. O efeito Kondo é um importante exemplo de fenômeno emergente em sistemas fortemente interagentes. Nele, uma impureza magnética interage com os elétrons de condução de um metal, formando um estado de muitos corpos ligado, que blinda a magnetização da impureza. A presença desses estados ligados altera, por exemplo, as propriedades magnéticas e de transporte em nanodispositivos. O efeito Kondo em equilíbrio já foi muito estudado e é bem descrito por um método chamado grupo de renormalização numérico. Mais recentemente, o efeito Kondo tem sido realizado em átomos artificiais, chamados pontos quânticos, e também em sistemas altamente controlados, formados por átomos frios em redes óticas. Nesse contexto, os detalhes do efeito Kondo podem ser manipulados em laboratório. Com isso, passou-se a estudar não só o caso de equilíbrio do efeito Kondo, mas também sua formação espacial e temporal, quando acopla-se uma impureza magnética a um metal não magnético. Nos modelos tradicionais envolvidos no estudo da dinâmica do efeito Kondo, considera-se que a interação eletrônica é importante na impureza, mas não no metal a qual ela é acoplada. Em situações reais, no entanto, interações eletrônicas no metal podem ser relevantes. Realizamos, então, um trabalho teórico a fim de investigar os efeitos da interação eletrônica no metal sobre a formação espacial e temporal do efeito Kondo. Nessa figura, vemos o modelo que estudamos. Os círculos azuis representam uma cadeia quântica metálica, com os elétrons interagentes. O parâmetro 1 mede a intensidade da interação entre esses elétrons. Em vermelho, representamos o sítio da impureza magnética, que também tem uma interação local, chamada de UD. No tempo inicial, o acoplamento entre a impureza e a cadeia metálica, as cadeias metálicas da direita e da esquerda, está desligado. Em seguida, ligamos o acoplamento e deixamos o sistema evoluir. Essa figura representa um exemplo de resultado obtido com o nosso trabalho. No eixo Y, vemos o tempo. No eixo X, representamos os sítios do sistema. O sítio 0 representa a impureza magnética e os sítios da direita e da esquerda correspondem às cadeias metálicas. A cor na figura representa uma medida da correlação não local entre o spin da impureza e os spins dos elétrons de condução. Veja que no tempo igual a 0 não há correlações, pois a impureza não está ligada às cadeias. Com o tempo, as correlações se desenvolvem, começando pelos sítios mais próximos da impureza. Correlações negativas indicam que há a formação de correlação antiferromagnética entre a impureza e os elétrons de condução. Veja que, nesse caso, mantemos a interação na impureza igual a 8, mas alteramos a interação 1 nas cadeias. À medida que aumentamos 1, as correlações se tornam mais intensas. Nossos resultados revelam que, após o acoplamento entre a impureza e as cadeias, o sistema tende para o estado de equilíbrio, como esperado. E o efeito Kondo desenvolve-se mais rapidamente para cadeias metálicas mais interagentes. Nosso trabalho ajuda no entendimento da dinâmica de não equilíbrio de sistemas interagentes, especialmente nos efeitos de interação eletrônica sobre a formação espacial e temporal do efeito Kondo, o que auxilia no entendimento de propriedades de nanodispositivos.
No nosso trabalho, utilizamos um método numérico apropriado para a descrição de sistemas interagentes unidimensionais, chamado Grupo de Renormalização da Matriz Densidade. As soluções numéricas dos modelos para esses sistemas precisam de muitos recursos computacionais. Por isso, o financiamento da FAPEMIG foi relevante para a realização do trabalho. Muito obrigada!